O Mestre disse: Eu não vim para destruir, mas para trazer plenitude. Então, nenhuma dessas coisas pode ser a vontade do Pai. Pois, na presença de Deus, não há nenhum mal. Se Deus tolera o pecado, a doença, a morte que estamos experimentando, que chance temos nós de superá-los ou de sobreviver? Se Deus permite esses males, ou se Ele é um Pai humano querendo nos ensinar uma lição, como podemos aprender e voltar para a casa do Pai? Desde o início de nosso estudo espiritual, aprendemos que Deus é o único poder, é o Todo-Poderoso. E não só isso, é o poder de todo o bem. É possível, então, para um poder do bem criar, permitir ou tolerar maldades? No caminho infinito, obtemos a cura espiritual e, para isso, precisamos de um princípio exato. Não pode haver nenhum desvio, assim como não há desvio dos princípios da matemática ou da música. O princípio de cura espiritual é que Deus é amor, que Deus é vida. Nele não existe treva alguma. Ele é puro demais para enxergar iniquidades. Mas, se somos levados a acreditar que Deus conhece, permite e tolera a doença, ou está nos testando ou punindo através dela, perdemos toda a nossa possibilidade de cura. Não temos como negar que no mundo há pecado, doença, morte, carência, limitação e guerras. Isso significa que Deus permite essas coisas? Não. Da mesma forma, os princípios da matemática, da música, não são afetados se cometemos algum erro de cálculo ou ao cantarmos fora do tom. De acordo com Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito e viu que tudo era muito bom. Portanto, se o diabo existe, Deus o fez, e até mesmo ele deve ser bom. É o conceito de que o diabo é mau e Deus é bom que nos separa da harmonia física, mental, financeira ou moral. Não há nenhum mistério no mal. O ensinamento do Mestre é muito claro nesse ponto. Em João, capítulo 15, versículos 6 e 7 é dito: Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e murchará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Se não deixamos a palavra habitar em nós, não podemos nos surpreender com o que nos acontece, e nem temos o direito de culpar Deus. Assim, se não estamos manifestando saúde, harmonia, riqueza, que são nossos bens espirituais por direito inato, é porque não estamos cumprindo os termos do acordo. Isto é, se habitarmos no lugar secreto do Altíssimo, nenhum mal se aproximará da nossa morada. Esse é o princípio. Será que estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? Meditamos por 5 minutos de manhã e lemos um livro por 15 minutos à tarde, e achamos que estamos habitando na palavra e no esconderijo do Altíssimo. Isso não é suficiente. Devemos ler e estudar, meditar e refletir horas e horas, todos os dias, até estarmos vivendo continuamente na presença do Senhor, ao lado de quem não há outro. Aceitemos em nossa consciência que Deus é infinito, que Ele é o único poder e que além dele não há nenhum outro poder. No capítulo 43 de Isaías,
podemos ler: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Se quando éramos crianças tivéssemos nos ensinado esta verdade, não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sentiríamos medo? Imagine o estado de consciência em que viveríamos se tivéssemos aprendido, ao longo de nossa infância, que Deus nos ama e não permite que nenhum mal nos atinja. Assim, teríamos Deus na consciência como o único poder. Nunca o temeríamos e nada nos faltaria. Em Isaías capítulo 44 é dito: Agora escuta, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso, farei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre teus rebentos. Quando jovens, nos ensinaram a confiar apenas em nossos pais, mas em Isaías aprendemos que Deus te formou desde o ventre materno. Somos filhos protegidos de Deus desde o ventre, e Ele, somente Ele, nos supre e nos apoia em nossas atividades. Aprendemos que só Deus é o único poder em nossas vidas por todo o sempre. É fácil imaginar o que teria acontecido com o diabo. Jamais haveria um medo do mal ou da punição. Teríamos encontrado somente o amor de Deus e nunca o temor a Deus. Nunca acreditaríamos que Ele pudesse nos virar as costas. Conhecer a Deus é amá-lo, e isso só é possível quando entendemos a sua natureza. Nem mesmo o amor do marido, da esposa ou do filho poderia ser maior do que o nosso amor por Ele, no coração e na alma. Tornar-se um ser vivo que não deve ser temido, mas reverenciado, amado, bem-vindo em todos os nossos momentos de cada dia, e não apenas por 1 hora no domingo. Não há nenhum momento no qual não possamos conscientemente mantê-lo vivo em nossos corações, pela lembrança de quem Ele é. Deus é a inteligência e o amor do universo, o Espírito onipresente que o criou, o mantém e o sustenta. Deus é a fonte da beleza das árvores, flores e frutas, a essência dos vegetais e minerais, do ouro, da prata, dos diamantes e das pérolas no mar. Deus preenche o mar com peixes e o ar com pássaros. Deus está dentro de mim. Onde eu estou, Deus está, e seu amor me envolve sempre. Deus é a fonte do meu ser. Ele é a fonte do meu suprimento e dos alimentos da minha mesa. Deus é aquele que me dá o trabalho e a força para realizá-lo. Ele cumprirá o que me concerne,
O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo, maior do que qualquer problema. Há apenas um poder, e Deus é esse poder. Não há poder no efeito e não há poder separado de Deus, pois Ele é a vida de todo o ser. Essa verdade, conhecida por todos os povos, existe desde sempre. No texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita, traduzido por Sir Edwin Arnold, lemos o belo poema épico, a Canção Celestial. Eu digo a ti, armas não ferem a vida, a chama não a queima, águas não a inundam, nem os ventos a fazem secar, impenetrável, inexplicável, inatingível, ilesa, intocada, imortal, toda presente, estável, segura, invisível, inefável, pela palavra e pensamento não planejado, tudo em si mesma. Assim é a alma declarada. Novamente, vemos que há uma vida e Deus é essa vida. Só há um poder e Deus é esse poder. Uma consciência preenchida com a percepção de Deus como único poder não tem nada a temer. A maioria dos ensinamentos religiosos não nos transmitiu a verdade de que Deus é onipotente na terra e no céu, mas finalmente chegará o dia em que todo joelho se dobrará à verdade de que existe um único poder. Todos os ensinamentos metafísicos se originam na revelação de Deus como um só. Mas o que aconteceu com esse ensinamento? Perdeu-se em diabólicas mentes mortais. Seguidores dos ensinamentos ortodoxos temem o diabo, e aqueles que seguem os ensinamentos modernos mais recentes temem a mente mortal. Interpretações erradas e ignorantes da verdade nos levam a crer em dois poderes, mas a verdade é uma só. Deus é o único poder. Cada um de nós, em algum grau de nossa experiência humana, aceitou dois poderes, Deus e um poder separado dele. Um poder que às vezes nos recompensa e outras vezes nos castiga. Um poder que às vezes está disponível e outras vezes não. E agora estamos pagando o preço por aceitá-los. Temos que nos elevar a uma dimensão superior de vida, para ver que não há poder em nenhum efeito. Todo poder está na causa que produz o efeito. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 é dito: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos os vossos, diz o Senhor. Porque assim como o céu domina a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Se não ficarmos espiritualmente alertas, aceitaremos qualquer tipo de falso ensinamento, quando imposto a nós com frequência e força suficiente. Através do hipnotismo em massa, dos meios de comunicação, todos temos sido vítimas de propaganda de um tipo ou de outro, mas nada disso poderia nos atingir se aceitássemos o ensinamento de que Deus, o invisível infinito, é o único poder. Na frenética e moderna corrida pela supremacia em armamentos e poder material, torna-se necessário parar e perguntar: onde tudo isso vai dar? Poder só tem a ver com superioridade e grandeza? Em Samuel 1, no capítulo 2, versículo 9, é dito:
pela força o homem não prevalecerá. Em Crônicas 2, capítulo 20, versículo 15, é dito: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Em Crônicas 2, capítulo 32, versículos 7 e 8, é dito: Sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Aqueles que se ocupam apenas com o material possuem apenas o braço de carne, mas os que reconhecem Deus como único poder vivem sem medo, sem nenhuma preocupação com o poder externo, por maior que seja. Quer se trate de uma febre alta, de pobreza extrema ou de uma bomba de hidrogênio, tudo é apenas o braço de carne. Nós, por outro lado, temos o que é invisível e não pode ser tocado, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim como Davi enfrentou Golias, armado com fé em Deus, também nós podemos superar qualquer desarmonia se reconhecermos o único poder. No sentido material da vida, a palavra proteção tem a conotação de defesa ou armadura, um esconderijo contra o inimigo ou perigo. Sugere segurança contra qualquer atividade, presença ou poder destrutivo que possa existir. Proteção nas ciências mentais implica algum pensamento, ideia ou oração que pode nos livrar de qualquer mal. No momento em que começamos a entender Deus como um, compreendemos que em todo este mundo, os que habitam no esconderijo do Altíssimo não têm nada a temer. Constataremos isso quando habitarmos na palavra onipresença e percebermos que na presença de todo o bem estaremos em perfeita e divina harmonia. Uma harmonia que penetra e permeia a consciência como o único bem. Vamos refletir e meditar sobre essa ideia. A revelação e a certeza nascem de dentro de nós, afirmando que só há um. E devido à natureza desse um, não há nenhuma influência externa para o bem ou para o mal. Em nossos períodos de comunhão, sentimos a infinitude da presença de Deus. Não há outro poder, não há outra presença, não há influência destrutiva ou prejudicial em qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não há mal em nenhuma condição. Deus é um só, e não pode haver nada apartado do um. O Mestre nos disse: o que contamina o homem não é o que entra em sua boca, mas o que dela sai. Isso é o que contamina. Aceitamos a crença universal de que há o poder e a presença de Deus e uma atividade a partir dele. Aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser possa ser um mal em nossa experiência. A aceitação dessa crença, quase universal, causa a maioria de nossas discórdias e desarmonias. Quando nos voltamos conscientemente, dia após dia, à percepção real de Deus como um ser infinito, se manifestando, se expressando como ser individual, entendemos definitivamente
que todo poder flui de nós e através de nós, como bênçãos para o mundo. Nenhum poder age sobre nós fora de nosso próprio ser, ou seja, nada externo age sobre nós para o bem ou para o mal. Assim como aprendemos que as estrelas, criações de Deus nos céus, não podem agir sobre nós, aprendemos também que as condições do tempo, do clima, da infecção, do contágio ou do acidente não prejudicam os que compreendem a natureza de Deus e a natureza do ser individual. Estamos conscientemente sendo lembrados de que devemos nos tornar cada vez mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual, para que nos consideremos filhos de Deus, de quem verdadeiramente se diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Devemos pensar seriamente nesse assunto de proteção, pois a cada dia somos confrontados com ameaças ou perigos iminentes. Alguém, algum lugar ou alguma coisa sempre aparece como uma força destrutiva da qual Deus pode nos salvar. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como o poder capaz de nos salvar de uma pessoa ou influência destrutiva. Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo, ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença. A finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito, individual, presença e todo poder. A crença universal em dois poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência até que nós, individualmente, a rejeitemos. Hoje em dia, proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. O nosso trabalho ou as nossas orações pedindo proteção devem consistir na percepção de que nada existiu, existe ou existirá em qualquer lugar, em qualquer momento, em nossa experiência do passado, presente ou futuro, que seja de natureza destrutiva. Através de estudos e meditações, contatamos Deus dentro de nós e recebemos a garantia divina: eis que estou contigo todos os dias. A garantia contínua de uma única presença, do único poder, do único ser, da única vida, da única lei em que não existem poderes do mal ou forças destrutivas. É nessa consciência de unidade que encontramos nossa paz.